Este vídeo é apresentado por Débora Cauane, Marta Coelho, Marco Antônio e Ingrid Tavares e tem como objetivo discorrer sobre o que são, respectivamente, o princípio do impulso oficial, princípio do contraditório e princípio da ampla defesa, e evidenciar sua influência dentro do direito processual e suas ocupações, posto a magnitude de sua existência para o desenvolvimento justo de procedimentos jurisdicionais e eficácia para o âmbito jurídico. Antes de tudo, o direito processual é definido como um ramo do direito que contém princípios e normas legais para regulamentar de forma adequada os procedimentos jurídicos. Assim sendo, sua função primordial se adequa ao meio mais eficaz e organizado de promover o bom convívio entre as resoluções de conflitos dentro de um júri. Logo, cabe enfatizar a relevância de seus princípios, posto que tais são, ainda, encontrados dentro do artigo 5º do inciso 55 da Constituição Federal, trazendo fundamento e doutrina dentro de 13 princípios, cada um com sua impetuosa função dentro do direito processual. Dentre elas, inclusive, há 3 princípios de renomada especialidade, os quais serão respectivamente explanados nesse trabalho: o princípio do impulso oficial, o princípio do contraditório e o princípio de ampla defesa. O princípio do impulso oficial caracteriza-se como uma competência atribuída ao juiz, na qual, uma vez instaurada a relação processual por parte do autor, esse juiz poderá mover o procedimento de fase em fase até alcançar sua conclusão. Sendo assim, é possível observar a presença desse princípio nos códigos processuais, como a CPC, no artigo 2º, artigo 139 e artigo 485, assim como na CLT, como, por exemplo, no artigo 765. Logo, a partir da observação desse princípio, é evidenciado a sua importância, pois é possível perceber a presença de direitos essenciais como a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional. Sendo assim, é possível observar também que o impulso oficial acaba servindo como uma ferramenta para impedir as chamadas etapas mortas do procedimento. Logo, a partir de tudo isso que foi citado, nota-se que o impulso oficial serve como um auxílio para que o serviço público se torne devidamente eficaz e eficiente. É preciso destacar também as transformações no cenário histórico que possibilitaram a atual essência do princípio em questão. O CPC de 1939 adotava o impulso das partes. Nesse, o autor e o réu são os responsáveis por desenvolver o processo. Porém, o mesmo código acaba consagrando o impulso oficial. Mais tarde, no Código de 1973, é instaurado o princípio inquisitivo e dispositivo. Atualmente, com o Código de 2015, ou o novo Código de Processo Civil, é reunida as 2 normas do Código anterior, sendo mantido apenas o texto do artigo 262, sendo esse, abre aspas, o processo civil começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Princípio do contraditório. A garantia do contraditório observa-se na sua presença expressa no nosso ordenamento jurídico somente a partir da Constituição de 1937. No seu já mencionado artigo 122, parágrafo 11, à exceção do flagrante delito, a prisão não poderá efetuar-se senão depois de pronúncia do indiciado, salvo os casos determinados em lei e mediante ordem escrita da autoridade competente. Ninguém poderá ser conservado em prisão sem culpa formada, senão pela autoridade competente, em virtude de lei e na forma por ela regulada. A instrução criminal será contraditória, asseguradas antes e depois da formação da culpa as necessárias garantias da defesa. Referido dispositivo constitucional, contudo, se tornou letra morta, eis que, por força da ditadura decorrente do Estado Novo, instaurado pelo presidente Getúlio Vargas, a Constituição de 1937 não foi capaz de assegurar a observância dos direitos e garantias nela consignados, mostrando-se destituída de qualquer eficácia no plano material. A retomada da normalidade veio com a restauração do Estado de Direito consolidado na Constituição de 1946, que, em seu artigo 141, parágrafo 25, citado supra, tratou de ambas as garantias ao assegurar aos acusados plena defesa e ao dispor que a instrução criminal será contraditória. Com o golpe militar de 1964 e a instauração do período ditatorial que se seguiu, ficamos por cerca de 2 décadas sujeitos a um verdadeiro estado de arbítrio, cujas ofensas aos direitos e garantias fundamentais deixaram marcas na história do nosso país. Frutos dessa época, as Constituições de 67 e 69 tiveram muitos de seus dispositivos desrespeitados.
Diversas foram as vezes em que forças escusas negaram vigência à norma fundamental. A Constituição de 1988 é mais explícita na definição dessas garantias, quando dispõe no seu artigo 5º, inciso 55, que aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O princípio do contraditório sinaliza o desempenho do exercício de uma salvaguarda imprescindível para a busca da isonomia. Este princípio também está atrelado ao princípio da bilateralidade do processo, o qual versa que, em todo litígio, há no mínimo dois agentes, autor e réu. Através do coeficiente da parcialidade das partes do processo, o Estado, representado pelo juiz, produz uma síntese do que for apresentado por autor e réu. Entende-se que as partes, enquanto seus papéis desempenhados em frente ao magistrado, não desempenham função de antagonismo, mas sim de agentes necessários para o andamento do processo, uma vez que os agentes do processo prestam à justiça as suas perspectivas em relação ao caso em questão. Em nossa jurisdição, a figura do contraditório na instância criminal foi historicamente inserida enquanto uma garantia constitucional, mesmo sendo essa uma figura do processo civil. Tal garantia também fora assegurada ao princípio da ampla defesa, a qual possui seu alicerce na tese do contraditório. A Constituição Federal de 1988 trouxe ambas as características, contraditório e ampla defesa, em artigo único. A Carta Magna brasileira permite a compreensão da garantia do contraditório e da ampla defesa também para processos administrativos não punitivos. Versa a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 55, que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Já na esfera penal, a autodefesa, exercida pelo próprio interrogado, e a defesa, exercida por um advogado, são vistas como garantias primordiais para o exercício de um processo justo. A metodologia da ação se dá através do direito que cada uma das partes possui de saber as práticas exercidas pelo Estado juiz e pelo outro litigante, uma vez que tal ciência é o fundamento básico para o exercício da prática do contraditório. Sinteticamente, pode-se compreender que o princípio do contraditório é constituído por dois estágios, o da informação e o da reação, o que consiste na obrigatoriedade de fornecer a uma das partes o direito de convencimento do juiz ou júri. Agora, irei falar um pouco sobre o princípio da ampla defesa. Esse princípio também está expresso no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, quando afirma que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A ampla defesa também está pautada na Lei 9.784, de 99, que é a lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Está no caput do artigo 2º, falando que a administração pública obedecerá à ampla defesa. A ampla defesa é o meio de assegurar que os litigantes terão direito aos meios de produzir provas, instrumentos e recursos necessários para a sua defesa. Ou seja, garante ao réu o direito de se defender, com o aparato necessário para garantir a integridade do devido processo legal. E esse princípio é assegurado aos cidadãos que enfrentem quaisquer tipos de processos ou procedimentos, sejam eles administrativos, judiciais, extrajudiciais, comerciais, entre outros. Dessa forma, o jurista e magistrado Alexandre de Moraes vai lecionar que, por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade, ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário. Assim, ampla defesa consiste na disponibilidade dos meios jurídicos que vão garantir ao acusado as ferramentas de defesa admitidas em direito, objetivando a possibilidade de defesa plena e hombridade do processo. Esse princípio é imprescindível para garantir direitos ao réu, como o caso da possibilidade de ajuizamento da revisão criminal. E vão ser assegurados também o direito de defesa prévia, o direito à informação, a garantia de produção de provas, o direito de recurso, que vai deixar implícito a necessidade do conhecimento das razões de uma decisão, e a defesa técnica, que vai ser abordada mais adiante.
Então, a ampla defesa é necessária para que haja a possibilidade do litigante apresentar sua defesa de forma coesa e organizada, a fim de evitar quaisquer injustiças e disparidades entre as partes do processo. E como bem preceitua Rui Barbosa Marinho Ferreira, a ampla defesa também impõe à autoridade o dever fiel de observância das normas processuais de todos os princípios jurídicos incidentes sobre o processo, o que garante também a justiça. É importante diferenciar a ampla defesa do contraditório, porque mesmo intimamente ligados, eles não são a mesma coisa. A ampla defesa é possibilitada pelo contraditório e é exercida através deste. Alexandre de Moraes vai preceituar que o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo. No princípio da ampla defesa são ramificadas duas vertentes, que é a defesa técnica, operada por um advogado ou agente da Defensoria Pública, e a autodefesa. A autodefesa é a participação pessoal do acusado no deslinde do feito. Então, assim, há o direito da presença dele nos atos processuais. Ou seja, a autodefesa é a manifestação do próprio acusado quando este for devidamente citado e intimado para tal. Esta manifestação não é obrigatória, pois há o direito de permanecer em silêncio. Assim, o réu tem o direito de tomar ciência dos atos acusatórios e do andamento do processo. Já a defesa técnica é exercida por um profissional que possui capacidade postulatória, que vai buscar a garantia de paridade no processo. O réu deverá ser assistido por um advogado, mesmo que esse não deseje sua assistência. Caso haja a renúncia do profissional escolhido, o réu será intimado para regularizar sua representação processual. Se ele se manter inerte, poderá ser constituído um defensor público para representá-lo, ou se o litigante for hipossuficiente, também é dado o direito de constituir um defensor público. Essa representação deve buscar uma defesa eficaz e efetiva, e é fundamental para manter uma paridade entre as partes do processo, evitando-se, assim, injustiças e desigualdades perante o autor e o réu, tendo vista que ambos têm o direito de apresentar seus argumentos e exercer os seus direitos. Agora, vou falar um pouco sobre a evolução do princípio da ampla defesa no direito processual. Esse princípio já apareceu na Constituição de 1891, seguida pela Constituição de 1934, 46, 1967, 69 e a atual, de 1988. Na Constituição de 1891, no artigo 72, parágrafo 16, fala que aos acusados se assegurará, na lei, a mais plena defesa. Aí já na Constituição de 1934, muda para a lei assegurará aos acusados ampla defesa. Isso se repete na Constituição de 46, na Constituição de 1967 e na de 69. Vamos ressaltar que na Constituição de 1937 não havia referência à ampla defesa, o que vai representar um retrocesso nesse particular. O texto de 1937 fala tão somente em necessárias garantias de defesa no seu artigo 122, parágrafo 11. Esse vídeo mostrou de forma contextualizada a necessidade do princípio do impulso oficial, do contraditório e da ampla defesa, de modo que facilitasse a compreensão destes. Também cabe mencionar sua importância para pesquisas mais profundas, posto que sua recorrência em procedimentos jurisdicionais os tornam essenciais para qualquer indivíduo interessado pelo ramo jurídico.